Meus irmãos, antes da gente abrir as nossas Bíblias, eu preciso dar uma explicação do porquê que nós não vamos para 1 Pedro, como de costume. Como os irmãos sabem, nós estamos meditando já há algum tempo em 1 Pedro. Estamos no penúltimo capítulo, capítulo 4, restando apenas esse capítulo e o capítulo 5 para a gente concluir essa primeira carta. Nós vamos continuar dando sequência, mas eu quero intercalar com um outro livro, que também é bem pequeno, composto de apenas 2 capítulos, que é um dos livros do Antigo Testamento, que é o livro de Ageu. Então, o livro de Ageu está aí poucos livros antes do livro de Mateus, ou do Evangelho de Mateus, para ficar mais fácil. Nós lemos aqui na liturgia em Malaquias, então Ageu está bem próximo aí, Ageu, Zacarias, Malaquias. Deixa aberto a sua Bíblia aí, e o que eu quero explicar do porquê que nós vamos dar uma intercalada entre Ageu e 1 Pedro, é visto com base em um privilégio que eu tive de poder ler um livro do curso que eu estou fazendo e que, assim, me impactou bastante em relação ao que ele apresenta, que é um livro pequeno, de certo modo, que chama Deus Mora Entre Nós, do Dale e Mitchell Kim. É um livro que Deus, assim, falou muitas coisas ao meu coração e que, por incrível que pareça, coincidiu um pouco com aquilo que a gente está falando nas quintas-feiras, aonde nós estamos tratando sobre ansiedade. E no texto que estamos, que é Mateus, capítulo de número 6, ali Jesus ensina sobre aquilo do qual nós fomos chamados para poder fazer como crentes, a priorizar determinadas coisas na nossa vida e na nossa caminhada aqui nesse mundo. Só para lembrar, Mateus vai dizer, Jesus no Evangelho de Mateus vai dizer, por exemplo, que nós não devemos acumular tesouros sobre essa terra, mas tesouros eternos, tesouros no céu. E a gente está aprendendo que então Jesus está ali dando norte para aquilo que deve ser a prioridade e o foco da nossa vida. E isso tem a ver com o livro que eu citei, que tem assim me impactado e eu tenho buscado praticar isso, e tem a ver também um pouco com aquilo que foi o contexto e Deus tratou através do profeta Ageu nesse livro. E eu entendo ser pertinente, uma vez que nós vivemos em um mundo, em uma sociedade, onde está sendo muito fácil a gente perder o foco, a gente priorizar o que não deveria ser priorizado, e nós precisamos então ser alertados por aquilo que Deus também alertou ao seu povo nesses dias. Com a sua Bíblia aberta, no capítulo 1, nós já tratamos da primeira parte. Não sei se os irmãos vão se recordar, mas no aniversário da igreja, na ocasião que eu preguei no domingo à noite, estiveram conosco, se não me falha a memória, reverendo Arlos. E no domingo à noite eu tratei sobre a primeira parte, que são os versículos 1 a 4. E aí a gente vai dar sequência, lendo e meditando nos versículos 5 a 11. E os versículos dizem assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo em que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Antes da gente entrar na passagem que nós acabamos de ler, preciso recordar, uma vez que a gente mencionou aqui, tratou sobre os 4 primeiros versículos, já há alguns meses. E o que Deus estava dizendo, o que Deus disse nesses versículos anteriores à nossa passagem, mais especificamente os versículos 2 a 4, é de dizer e afirmar a realidade pela qual o povo de Israel se encontrava, o que eles estavam fazendo, como estava sendo o estilo de vida desses israelitas, desse povo de Deus. E eles estavam priorizando os seus interesses. Eles haviam saído do cativeiro babilônico depois de 70 anos, Jerusalém estava totalmente destruída, o templo destruído, e eles, então, como nós vimos lá no livro de Esdras, Neemias, Deus levanta homens para que o templo fosse levantado, erguido, a cidade reconstruída, e eles começam a fazer isso, mas é cessado a construção do templo, que simbolizava a presença de Deus e que envolvia a vida espiritual, o culto religioso daquele povo. É cessado, por causa de alguns inimigos que haviam se levantado para tentar impedir, e eles tiveram sucesso. E depois que isso acontece, o povo se acostuma, o tempo passa, e eles então começam a priorizar os seus próprios interesses, as suas próprias casas, as suas próprias coisas, e etc. E diante dessa realidade, nesses 4 primeiros versículos, Deus vai chamar a atenção do povo para o fato de que a prioridade não eram eles, não eram suas casas, mas a sua casa, o templo de Deus. E não só o templo de Deus, mas as coisas relacionadas a Deus e ao seu reino. Ou seja, Israel, depois de tantos anos, longe de Jerusalém, cativo, escravizado, tem a oportunidade que tantos sonharam de voltar a Jerusalém. E quando eles chegam ali, eles então não têm no coração o desejo de priorizar as coisas de Deus. E diante dessa chamada de atenção, agora na nossa passagem, Deus aqui, através do profeta, vai dizer o porquê que Israel deveria parar de priorizar as suas coisas, as coisas deles, as suas casas e etc., para voltar e priorizar as coisas de Deus. Deus vai apresentar uma razão, um motivo, um porquê que eles deveriam fazer, considerar, tentar e de fato praticar, obedecer ao que Deus estava dizendo. E a razão ou o motivo que Deus apresenta para que eles priorizassem Deus, o templo e as suas coisas, foi relembrando o povo do seu passado. A razão que Deus apresenta através do profeta, que foi boca de Deus para aquele povo, para abrir os olhos daquele povo, para eles entenderem que eles estavam errados, que eles estavam na direção errada, que o modo de vida estava errado, as coisas de Deus estavam de lado e abandonadas. Deus então vai lembrá-los do passado. Eu preciso lembrar vocês do que aconteceu no passado. Parece que vocês já se esqueceram. Parece que vocês se deslumbraram pelas construções das casas de vocês, que são luxuosas, e rapidamente se esqueceram do que viveram no passado. Então, essa é a razão, esse é o motivo, essa é a explicação do porquê que eles deveriam priorizar as coisas de Deus. Os versículos 5 e 7, há uma repetição aqui
de algo que Deus fala ao povo. Ele repete a mesma frase, tanto no versículo 5 quanto no versículo 7, aparece aí. Assim diz o Senhor dos exércitos. Vamos juntos? Considerai o vosso passado. Tanto no versículo 5 quanto no versículo 7, Deus fala a mesma coisa. E a gente já tem aprendido que repetição é ênfase. Você que é mãe, que repete o dia inteiro a mesma coisa para os seus filhos, você está querendo fazer o quê? Inculcar, chamar a atenção dele, fazer ele entender, por mais cego, de certo modo, que ele pareça estar, de que aquilo que você está dizendo precisa ser levado em conta e precisa ser feito. Deus está dizendo ao povo, vocês que estão priorizando as coisas de vocês, não estão se importando mais com as minhas coisas, com o lugar que eu escolhi habitar, me manifestar, revelar a vocês, e dar o privilégio de vocês de terem acesso para me cultuar e os abençoar, vocês se esqueceram do que aconteceu no passado, então considerem o vosso passado. E aí a gente precisa se perguntar, o que Deus queria que eles considerassem a respeito do passado? Quais são estas coisas? Elas são listadas no versículo 6. Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe para pô-lo num saquetel furado. De maneira resumida, o que eles viveram no passado foi, eles semeavam muito e colhiam pouco. Eles comiam, mas não se fartavam. Eles bebiam, mas não se saciavam. Vestiam, mas não se sentiam aquecidos. Recebiam um salário, mas perdiam o que receberam. E é interessante, irmãos, que Deus está lembrando esses israelitas do que eles viveram no passado, para que eles pudessem se atentar ao que eles estavam vivendo no presente. Porque o que eles estavam vivendo no passado era a mesma coisa no presente. A mesma coisa que eles viveram no passado, eles estavam vivendo no presente. Eles estavam priorizando a si mesmos mais uma vez e não a Deus. E é por isso que Deus não os abençoou no passado e não estava os abençoando no presente. Os versículos 9 a 11, Deus vai dizer, em outras palavras, a mesma coisa que ele disse do que aconteceu no passado, lá no versículo 6. No versículo 5, perdão. Não, versículo 6 mesmo. E Deus quer chamar a atenção desse povo para que eles pudessem entender que se eles continuassem não priorizando as coisas de Deus, mas priorizando as suas, e se eles continuassem abandonando a Deus como fizeram no passado, Deus não os abençoaria ao ponto de que resultou em que eles ficassem escravos na Babilônia por 70 anos. Então, algo que aconteceu há poucos anos atrás, eles já haviam se esquecido, o que eles haviam vivido. E Deus está dizendo, se vocês continuarem vivendo da mesma forma que vocês fizeram no passado, vai acontecer novamente a mesma coisa. Eu não os abençoarei se vocês não pararem as suas coisas e priorizarem as minhas próprias coisas. Deus vai dizer que no presente, preste atenção, quero reler novamente. A partir do verso 9, de maneira até um pouco mais detalhista do que está no versículo 6, o que no presente eles já estavam experimentando, vivenciando. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Perceba que é o próprio Deus que está dizendo que agiu assim e fez assim na vida do povo, porque era o próprio Deus que estava castigando e pesando a sua mão. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos.
por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. E por fim o versículo 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. De maneira geral, Deus estava dizendo, porque vocês estão vivendo para vocês mesmos, porque vocês não estão se importando com a vida de culto que deve ser prestado a mim, porque vocês não estão se importando com as coisas minhas, com a minha casa, com o templo, em prestar um culto a mim. Em tudo na vida de vocês, eu não estou os abençoando. E basicamente o que eles estavam vivendo aqui no presente, que foi semelhante ao que viveram no passado, foi aquilo que Deus, através de Moisés, há anos atrás, havia já alertado ao povo de Israel para não ignorar, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, quando Moisés estava prestes a ser recolhido, ser tomado por Deus, quando Josué estava prestes a substituir Moisés, Deus então disse ao povo, se vocês me buscarem, se vocês fizerem o que é a minha vontade, se vocês viverem para mim, se vocês seguirem a lei, eu os abençoarei com isso e aquilo outro. Mas se vocês forem desobedientes, se vocês se esquecerem de mim, se vocês me abandonarem, eu os amaldiçoarei, eu os castigarei. Deus já havia alertado o povo e o povo não deu ouvidos. O povo passou a viver para si, priorizar as coisas desse mundo, desta vida, os desejos do próprio coração, não se importando com as coisas de Deus, com a vida com Deus, de buscar a Deus. E eles foram castigados, 70 anos na Babilônia. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, os tira de lá, porque também havia prometido, eu os tirarei de lá, eu os trarei para aqui. E eles até começam bem, mas cessam, esquecem, começam a priorizar as suas coisas, ao ponto de que Deus vai dizer, preste atenção, vocês estão indo pelo mesmo caminho, vocês já estão experimentando o que vocês experimentaram no passado, porque eu não estou os abençoando. Quando nós entendemos isso, irmãos, e basicamente a nossa passagem se restringe a o que Deus diz do que eles viveram no passado, versículo 6, e ao que eles estavam vivendo no presente, do versículo 9 a 11. Quando a gente entende isso, nós temos que trazer para o nosso próprio coração e para os nossos dias exatamente a mesma coisa. De que Deus chama a nossa atenção para que a gente perceba e entenda que quando nós não priorizamos Deus, quando nós deixamos Ele de lado, quando nós não nos importamos com Ele, com o culto a Ele, com a vida para com Ele, com o seu reino, Deus também não nos abençoa e não nos abençoará. Nós vamos nos envolver em várias coisas, mas a gente não vai ser bem-sucedido assim como aconteceu com o povo de Israel. Assim como estava acontecendo com o povo de Israel. É lógico que a ideia de Deus está dizendo ao povo, e logicamente a nós, de que se nós também estamos vivendo as mesmas atitudes, estamos tendo as mesmas atitudes que o povo de Israel aqui, de que Ele não vai nos abençoar, de que Ele está, de certo modo, de maneira em contraste, está amaldiçoando o povo, não quer dizer com isso num sentido de salvação, porque se cremos em Cristo Jesus, estamos salvos. Mas uma coisa é a eternidade, outra coisa é a nossa vida aqui, da qual nós fomos escolhidos e chamados por Deus para viver para Ele, para fazer e se envolver nas coisas dEle e do reino dEle, como a gente tem estudado em Mateus capítulo 6, e a gente sabe, se não me engano, versículo 31 ou 33.
buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A ideia de maldição ou de Deus não abençoar não é no fato de que, se nós hoje estamos nos envolvendo mais com as coisas desta vida e priorizando mais as coisas desta vida e negligenciando as coisas de Deus, de que com isso nós não somos salvos. Se cremos em Cristo, somos salvos. Mas de que nós não estamos sendo tão abençoados como poderíamos. De que nós não vamos ser bem-sucedidos como nós poderíamos. De que o nosso esforço está sendo em vão. Porque é como Deus descreve. Vocês fazem isso, mas não é suficiente. Vocês fazem aquilo, mas vocês não são satisfeitos. Vocês ganham dinheiro, mas perdem o dinheiro. Nós, meus irmãos, precisamos entender que, como o salmista diz no Salmo 127, versículos 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí o sábio vai dizer, em vão ou inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Se Deus não está envolvido nas coisas que nós fazemos, se nós não estamos tendo uma vida com Deus, mas nos envolvendo só com as coisas deste mundo, com as coisas carnais, com as coisas materiais, nós não nos sentiremos satisfeitos. Porque uma coisa que eu tenho aprendido e procurado manter no meu coração, com base naquilo que li nesse livro, e ali o autor vai dizer, é que, meus irmãos, nós só nos sentiremos satisfeitos, nós só seremos felizes e abençoados estando com Deus, nos envolvendo com as coisas de Deus, priorizando as coisas de Deus, envolvendo com as coisas do reino de Deus. E isso é importante a gente considerar, porque nós vivemos dias onde a gente se envolve com tantas coisas e negligencia aquelas que têm relação com o próprio Deus. Nós, como crentes, devemos priorizar as coisas de Deus. Porque quando nós somos infiéis para com as coisas de Deus, Deus não nos abençoa. Mas quando nós somos fiéis, quando nós confiamos em Deus, Deus então assim estende a sua mão para nos abençoar. Versículo 8, e aqui eu quero encerrar. Deus, através do profeta, diz algo prático para que seja feito. E aqui é apresentado ao povo de Israel aquilo que, se eles fizessem, então, eles seriam abençoados. Porque até então, o que eles estavam fazendo, Deus não os abençoava. E é uma chamada de atenção a nós para aquilo que a gente precisa corrigir. Porque se nós estamos indo em uma direção, Deus está dizendo, eu não estou os abençoando. Para que eu os abençoe, vocês têm que ir nessa direção. E a direção, veja, dentro da ideia que a gente já entendeu é, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa do Senhor. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que a gente precisa fazer, irmãos, é aquilo que Deus de maneira clara está dizendo para nós. Não dá para a gente ser bem-sucedido e feliz, se ainda que como crentes nós não estamos buscando a Deus e nos envolvendo com as coisas de Deus, mas nos envolvendo mais com as coisas desta vida, mais com as coisas deste mundo. E a gente precisa pensar, como que tem sido a nossa vida com Deus? Qual é o tempo que nós temos nos envolvido com as coisas de Deus? Não é que a gente não sirva a Deus no nosso trabalho, na sociedade. Mas não é só nisso. É de maneira direta, de maneira, de fato, envolvente.
Como que está a nossa participação no serviço ao reino de Deus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja? Talvez muitas das coisas que não têm acontecido na nossa vida é porque nós estamos vivendo mais para nós mesmos do que para as coisas de Deus. E Deus vai chamar a atenção de Israel para que pudessem considerar o passado, a própria experiência que tiveram, para que pudessem perceber que aquilo que eles viveram, eles estavam vivendo no presente, de que não ia funcionar, não ia dar certo, eles não iam chegar a lugar nenhum, e de que eles então deveriam se corrigir. Subir ao monte, trazer a madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Nós precisamos decidir de fato, irmãos, querer ser realmente felizes e bem-sucedidos. E para isso, a gente tem que parar algumas coisas que não são prioridade e priorizar aquelas que são as mais importantes. A gente precisa pensar no que a gente pode fazer mais. A gente precisa pensar aqui sem buscar a Deus através da leitura bíblica, da palavra dele, da vida em comunidade, servindo uns aos outros, servindo a igreja, servindo a comunidade, nós não seremos bem-sucedidos. Fomos criados por Deus para viver para esse Deus, e é por causa de Cristo que nós podemos viver dessa forma. Foi para isso que Cristo morreu na cruz, para que a gente pudesse ser aquilo que Deus nos criou para ser, e ao viver, nós encontraremos real alegria, verdadeira alegria na presença de Deus. Então eu queria te dar a oportunidade para pensar sobre a sua vida, ainda que o tempo seja pequeno e curto, que você nesse momento agora de reflexão e de poder falar com Deus, você fizesse isso aqui agora, mas também fizesse em casa. Porque é algo que vem da parte de Deus para o nosso coração, para a gente ser feliz, acertar, fazer o que é certo. De entender que a vida não é aquilo que o mundo tem vivido, mas o que Deus diz para nós do que é a nossa vida. Vivemos, existimos para servir a esse Deus. Então, pense nisso agora. Aproveite para você pedir perdão, se arrepender, reconhecer que não está funcionando. De fato, não é isso que Deus quer para você. Não foi para isso que Jesus Cristo morreu por você. Aproveite a oportunidade para você se comprometer a fazer um pouquinho mais, a melhorar um pouquinho mais, se esforçar, a servir mais a Deus no reino. Enquanto você faz essa reflexão, quero convidar a equipe de louvor para nos conduzir nesse momento de responder a Deus em adoração. Porque ainda que nós estejamos priorizando as nossas próprias coisas, Ele é misericordioso em nos chamar a atenção, como Ele fez no passado, para que a gente possa ser verdadeiramente feliz, estando na presença dEle, vivendo para Ele e servindo a Ele. Então feche seus olhos. Se você quiser fazer também dessa canção sua oração, aproveite a oportunidade, responda àquilo que Deus falou no nosso coração.
pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Se coloque de pé. Vamos todos orar. Deus, o Senhor falou conosco. E essa canção é uma resposta do nosso coração ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é esse Deus que não pode ser comparado a nada que existe. Não é apenas aquele que nos criou, mas é o nosso Pai. É aquele que nos torna filhos através de Cristo e do seu sacrifício. É aquele que permite com que nós possamos cumprir com a finalidade e propósito do qual o Senhor nos criou, que é para viver para o Senhor, para Ti, que é para fazer a Tua vontade, não do nosso coração pecaminoso, que nos leva, ó Pai, a lugar algum, que nos leva a sofrer. Por isso que de fato tenhamos cantado, ó Deus, do fundo do nosso coração, que é o nosso desejo buscar ao Senhor, nos voltar para Ti, que o nosso lugar é estar na Tua presença. Livra-nos, ó Deus, de fugir de Ti. Perdoa-nos porque muitas vezes nós fugimos, porque os nossos olhos brilham para as coisas que o mundo tem oferecido, brilham, ó Deus, para aquilo que o diabo tem oferecido e nos tentado. O mundo, as riquezas, o poder, e nós nos perdemos, nos esquecemos, ó Deus, de que estas coisas são passageiras, de que estas coisas não satisfazem, de que nós já temos aquilo que satisfaz o nosso coração, que é o Senhor. A Tua graça nos basta. Ó Pai, nos preserve e nos tire destas coisas que têm nos prendido, que têm nos impedido de fazer mais para Ti, de buscar mais, Te servir mais, com as coisas que o Senhor mesmo tem nos dado. Pouco temos feito, pouco temos glorificado o Senhor. Não nos deixe, ó Pai, ser iludidos, enganados, corrompidos pelas coisas desta vida. Que possamos olhar para o passado, olhar para o presente e ver que não tem como, Senhor, sermos bem-sucedidos longe de Ti. De que, ó Deus, podemos até desfrutar da vida eterna quando o Senhor nos chamar, mas de que, ó Pai, deixaremos de viver daquilo que poderíamos desfrutar nessa vida. Ó Deus, que nessa noite nós tenhamos coragem para colocar diante do Teu altar, para oferecer ao Senhor aquilo que tem tomado o Teu lugar,
aquilo que o Senhor tem nos incomodado, aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Ó Pai, que saiamos daqui com esse compromisso, com esse desejo no nosso coração, que possamos entender o que é a vida, qual é o nosso propósito e para o que fomos chamados. Que a nossa vida glorifique ao Senhor, ainda que nós não sejamos nada para esse mundo, ainda que nós não tenhamos nada nesse mundo, que tenhamos grandes tesouros nos céus, que possamos, ó Deus, ter sido instrumentos na vida de pessoas, bênção na vida delas, edificado vidas, que possamos ter levado vidas ao Senhor, para que possam também ter a alegria que nós podemos ter no Senhor, através de Jesus. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Deus Pai, as comunhões e as consolações do Teu Santo Espírito, seja, meu Pai, em nome de Jesus, sobre nós, o Teu povo e Igreja de Cristo, hoje, por todos os dias da nossa vida, hoje, pelos séculos dos séculos, hoje e até que Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, volte para nos buscar e buscar o Teu povo. Amém. Pode se assentar.